Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Alguém pela primeira vez? Bem-vinda, bem-vindos. Que o coração de vocês possa encontrar tudo aquilo que veio buscar. Muita paz, muita leveza, muito amor, muita luz. Bom, meu nome é Denise Camosa, eu sou trabalhadora da casa. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essa lição do livro Pão Nosso. Mas antes, eu gostaria de convidar cada um para que pudesse fazer a oração. Mas antes também da gente começar a nossa oração, eu só queria lembrar o seguinte: esse momento aqui, ele é um momento de tratamento, ele é um momento muito importante. Não é só uma palestra que acontece aqui. Nós estamos numa casa espírita e nós estamos num ambiente onde é muito protegido, onde existem centenas, milhares de trabalhadores da luz, uma equipe de luz muito grande que às vezes a gente não percebe, né? Quem tem bastante mediunidade percebe. E aqui, nesse momento, são feitos desligamentos de irmãozinhos que estão precisando de algum auxílio espiritual, de, enfim, formas, pensamentos, de energias que a gente traz do nosso dia a dia, da nossa correria, tá? Então, essa é a oportunidade que a gente tem da gente deixar tudo aquilo que a gente não precisa mais aqui, né? Para que os nossos irmãos possam atuar a nosso favor. E para isso, eu convido a cada um para entrar em contato com isso, para que a gente possa realmente fazer a nossa parte no tratamento. Então, eu vou convidar a cada um para fechar os olhos, sentir o corpo todo na cadeira, o corpo presente. Nós vamos imaginar o nosso Mestre Jesus, muito amoroso. Vamos perceber, sentir, imaginar toda essa equipe espiritual que está aqui. Os nossos mentores, os nossos guias, os nossos anjos da guarda, de cada um, das famílias nossas. Estão aqui junto conosco, nos auxiliando, vibrando luz. E nós vamos sentir, vamos entregar todas as nossas preocupações, as nossas angústias, os nossos receios, tudo aquilo que traz angústia, conflito aos nossos pensamentos e coração, nós vamos entregar. Nesse momento nós vamos estar aqui disponíveis e receptivos para as inspirações que vêm do alto, pedindo ao nosso Mestre Jesus que abençoe a nossa noite de hoje, para que a gente possa receber aquilo que o nosso coração necessita e as inspirações do alto, que cada um veio aqui receber. Que a gente possa ficar aberto e receptivo a esse tratamento. Que assim seja. Então vamos começar. Só parar a musiquinha. Esse livro... Essa é a lição Necessário Acordar. Ela é o capítulo 68 do livro Pão Nosso. É desse livro aqui. Esse livro, quem escreveu foi o Espírito Emmanuel, né? Chico Xavier, que psicografou. E esse livro, ele é uma série de capítulos que ele fala lições, que ele traz diversas lições, reflexões sobre diversas circunstâncias. Hoje nós vamos trabalhar uma delas, que é esse Necessário Acordar. É um livro muito interessante para a gente ter em casa também, para a gente fazer o nosso culto no lar, nosso momento de oração, para a gente fazer a nossa reflexão. E também, às vezes, pode servir daquela forma que a gente faz uma mentalização antes, abre o livro e lê, para a gente ver qual é a inspiração que vem dali, tá? Então, é um livro, e leitura também antes de dormir. São livros, a gente vai ver, são capítulos curtinhos, mas que vai ajudando a gente a entrar em contato, tá, com uma energia mais elevada, com uma reflexão, inclusive que a gente vai trabalhar na noite de hoje. Então, nós vamos começar. Esse capítulo começa o seguinte: desperta, ó tu que dormes,
Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Quem falou isso foi Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Nesse item aqui, ele começa nos convocando para nós acordarmos. Cada um de nós, nosso planeta, ele passa, nós estamos caminhando para o momento de regeneração do nosso planeta Terra. E é como se fosse uma grande reforma. Nós estamos em reforma. Essa é a verdade. Nosso planeta ele está numa reforma energética. E quem já participou de uma reforma de casa, reforma de algum ambiente, alguma construção, a reforma ela traz uma série de perturbações, né? A gente tem que derrubar, às vezes aquele layout que a gente conhecia, ele é todo derrubado, desconfigurado, a gente não conhece mais, então a sala ela é desconfigurada, a cozinha, tem uma série de entulhos, né? Um monte de sujeira, de pó, de barulho, aquilo incomoda demais. Mas é um processo necessário se a gente quiser criar um outro ambiente. Muitas vezes a gente precisa passar por isso. E a gente precisa derrubar tudo. E junto disso vem uma série de transtornos, que é temporário. Muitas vezes, na maioria das vezes, né, que se faz reforma, a gente não fica só, a previsão é 3 meses, mas ela se estica muito mais do que a gente gostaria. E traz, às vezes, esse incômodo muito maior. Mas isso tudo faz parte. Isso tudo faz parte também para a gente treinar a paciência, para que a gente possa também ter olhos de ver e construir aquilo que a gente quer construir naquele ambiente. Um ambiente melhor, um ambiente mais agradável para nós, um ambiente que atenda melhor as nossas necessidades. Tudo isso faz parte, tá? E nós estamos passando por esse momento em nosso planeta. Então, tem muita coisa surgindo, muita coisa fora do lugar, muitos valores sendo, né, chacoalhados, muita coisa sendo chacoalhada, e às vezes a gente fica até um pouco perdido. Aonde que eu tô? Que planeta é esse? Que tempo é esse? Mas isso tudo vem de uma programação. Nós estamos vivendo no meio da reforma, então parece que é caótico. Mas é importante que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Como disse o Cristo, para que a gente possa enxergar além das circunstâncias. E aqui é um convite que Paulo faz para nós, para que a gente possa despertar aqui no nosso planeta. Cada um de nós está no seu estágio, está no seu momento, tá? Na sua evolução, no seu processo individual de crescimento. A gente fala um processo de individuação. Então, cada um de nós tem a compreensão das coisas. E é importante, aqui ele vem falar com o título Necessário Acordar, é que a gente possa entrar em contato e aproveitar ao máximo essa oportunidade que nós estamos tendo, mesmo em um cenário que às vezes a gente não gostaria tanto, que a gente está passando, né, na nossa vida e vai ser durante toda essa nossa encarnação, porque essa reforma ela já vem de vários tempos e possivelmente vai ficar por um bom tempo. Faz parte do processo evolutivo do nosso planeta e nosso. Mas é importante que a gente tenha essa consciência e possa trabalhar a nosso favor e a favor do nosso planeta. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Ok. Pois é. Melhorou? Mais ou menos? Bom, então vamos começar. Emmanuel, ele fala o seguinte: grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Jesus deixou uma série de ensinamentos para nós e que nós até hoje ainda estamos patinando, né? As metáforas, porque nós estamos nesse processo evolutivo que realmente não é fácil. Mas é preciso que a gente tenha essa persistência. E aqui ele adverte dessas dificuldades de compreensão. Aí ele fala: alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias. Muitas vezes, o que ele traz aqui
é que às vezes com a palavra, o ensinamento do Cristo, com o Evangelho, muitas vezes a gente se perde na literalidade, no racional, a gente se perde numa palavrinha, a gente se perde na compreensão de algo que às vezes a gente não concorda naquele momento, por faltar compreensão, né? Quantas vezes que a gente já, determinada circunstância, a gente não estava compreendendo, passou um pouquinho, a gente amadureceu, pegou um pouco mais de recursos, de informações, a gente compreendeu aquele contexto. Faz parte isso da vida. E aqui, às vezes, a gente fica apegado à letra, apegado às circunstâncias, e às vezes a gente perde o todo, perde a essência em função disso. Ah, mas aqui está falando exatamente isso, eu não concordo, como que eu aplico isso aqui? E a gente se distancia do Evangelho do Cristo. E aqui ele fala, inquietam-se, protestam e rejeitam um pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Então a gente fica às vezes inquieto, fala, não, mas isso aqui é uma coisa muito distante da minha realidade, eu não tenho como aplicar isso no meu dia a dia. Estou longe de ser Cristo, isso aqui é só santo que dá conta de fazer. A palavra do Cristo aplicada no nosso dia a dia é algo que é muito distante muitas vezes. E muitas vezes a gente, só nos momentos em que a gente vai fazer às vezes uma oração, ou no momento difícil que a gente está passando, que a gente se lembra, né, do Cristo, do nosso Pai maior, de Deus, da espiritualidade. Ou então quando a gente vem no centro, vai numa igreja, vai a algum lugar, é que a gente entra em contato com essa espiritualidade, com esse tema espiritual. E é sobre isso que ele vem falar. É necessário acordar, porque não é essa a intenção. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Então ele vem nos alertar que muitas vezes a gente está aqui na vida dormindo. É como se a gente almoçasse e esperasse o jantar. Aquela expressão. A vida ela tem muitos estímulos aqui no nosso planeta. Nós temos uma correria grande no nosso dia a dia que a vida material nos puxa para isso. E muitas vezes a gente fica preso nisso daí, nesse mecanismo, nessa dinâmica. E a gente se esquece que isso é um pedacinho da vida. Que a vida vai além disso. Então a gente sobrevive, a gente não vive. A gente não existe de fato. Nós que somos espíritas, que estamos aqui, nós acreditamos na vida além desse corpo. Então nós estamos vivendo aqui um pedacinho da nossa existência enquanto espíritos. Diante disso, seria às vezes é importante a gente relembrar, em alguns momentos, né, a gente acordar, dar um estalo para perceber que isso aqui é um capítulo na nossa história. Mas como que nós estamos escrevendo esse capítulo? Nós estamos nos arrastando no dia a dia, deixando as coisas nos levarem? A gente acorda e vive a correria do dia a dia para chegar de noite e mal fazer uma oração? Como é que está a nossa conexão? A gente lembra que nós somos seres de luz nessa experiência terrena? Que nós estamos aqui, a vida é para nós, para o nosso crescimento individual e coletivo, para que a gente possa enriquecer uns aos outros, aprendendo com os outros, aprendendo com os nossos erros, com os nossos escorregões, com as nossas falhas, com as nossas sombras, mas aprendendo. E é disso que ele vem falar. Não fiquem paralisados, não durmam, aproveitem, porque isso aqui tem tempo e a vida é um piscar de olhos, ela passa rápido. E passa rápido. E quando você voltar para a pátria espiritual, como você vai estar? Quem você vai se tornar? Quem você se tornou nesse capítulo da sua existência como espírito? O que você agregou para você? Qual é a herança
que você deixou para si mesmo? Quais foram os recursos que você trouxe para si mesmo? Como você viveu essa vida? Você se encantou apenas ou se concentrou apenas em viver os prazeres efêmeros que fazem parte, senão eles não existiriam aqui. Mas o que a gente não pode é se encantar com aquilo e esquecer da vida. Achar que aquilo só é a vida. Isso é importante, ele vem nos alertar. E aí ele continua. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. E aí ele, de novo, com muita elegância, nos convoca. Como é que você está lidando com o aspecto espiritual na sua vida? É só quando você vai fazer uma oração? É só quando você vai no centro? É só quando você vai na igreja? Você vai fazer a entrega de uma doação, alguma caridade, que você se recorda que você é um espírito que está encarnado num corpo, que tem todo um aparato, que teve todo um planejamento para vir aqui, para se tornar um ser cada vez melhor. Você se recorda disso? Qual é o seu empenho dentro do seu projeto de si mesmo? Qual é a construção que você está fazendo no seu dia a dia para se melhorar? Isso é espiritual. Não é apenas quando eu vou, quando eu faço oração, quando eu lembro de Jesus, de Deus, da espiritualidade superior. A minha vida, ela é um evento espiritual, mas às vezes eu desconecto, eu separo as coisas. E a gente separa, porque acha que o dia a dia, a gente entra no dia a dia e fica naquela hipnose. E a gente se desconecta disso. E quando a gente entra em contato, a gente até sente, né? Se vê ou faz uma oração bonita, a gente entra em contato, aquilo toca o nosso coração, mas rapidamente a gente desperta, a gente sai daquele processo. Porque está faltando o exercício, está existindo uma paralisia das faculdades superiores que todos nós temos como espíritos. Todos nós. E essas faculdades superiores, elas vão se desenvolver à medida do que nós quisermos desenvolver. Porque lembra o livre-arbítrio que Jesus nos ensinou e que Jesus e toda a espiritualidade superior respeita? O livre-arbítrio. A nossa decisão em quem nós vamos nos transformar, em quem nós queremos ser, como nós vamos lidar com a nossa vida. O coração não adere, dormitando, adormecido, incapaz de analisar e compreender. Percebam que ele fala do coração. Ele não fala da mente. Porque a mente é saltitante, a mente é falante, a mente capta muita informação. E nós estamos na era da informação. A gente nunca teve acesso a tanta informação. Informações, inclusive, que muitas vezes são até tóxicas para nós, se nós não soubermos lidar com elas. Mas é importante a gente abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração para Cristo, para a mensagem que Ele deixou aqui, para Deus. Nós somos criaturas divinas. Nós estamos num planeta criado por Ele, para que a gente possa ter contato com isso. Muitas vezes, um pôr do sol, um nascer do sol, uma paisagem, um momento em que eu fico sentada ali, apenas observando e deixando aquilo tocar o meu coração, isso é uma oração. É um momento em que eu faço uma conexão com o alto, em que eu abro o meu coração, em que eu permito que aquela energia entre em mim e eu possa fazer uma troca energética. Eu possa me colocar receptivo. Eu possa sair um pouco dessa hipnose e compreender, sentir a minha luz. Porque nós somos todos seres de luz.
Falta a nós lapidarmos ainda mais, acolhermos os nossos aspectos mais desafiantes, as nossas sombras, e deixar essa luz vir cada vez mais. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Olha o autoconhecimento. Olha as questões que a gente pode lançar para nós mesmos, para sair desse automatismo do almoçar e esperar o jantar, do dia a dia corrido. Para que nós estamos aqui? O que eu desejo efetivamente, o que o meu coração deseja? O meu coração deseja o que a convenção social fala? Aonde está o meu coração? Aonde estão meus pensamentos, os meus propósitos? Qual é a finalidade da minha vida? Quem eu quero me tornar? Eu gosto da minha companhia? Está muito em voga hoje a gente falar de relacionamentos tóxicos, mas eu sou uma companhia boa para mim mesmo ou eu sou tóxica comigo mesmo? Eu sou pesado comigo mesmo, eu me julgo, eu não tenho compaixão, eu não tenho compreensão, eu me atropelo, eu não sei o que eu quero, eu não sei quem eu sou e não estou nem aí para saber qual é a minha vida, o que eu quero para mim. Lá no final da minha vida, na hora que passar aquele filminho, o que eu quero ver? Eu vou gostar do que eu vi? Lógico que vai ter os momentos difíceis, desafiantes, porque afinal de contas todos nós somos seres humanos. Todos nós erramos. Todos nós estamos em aprendizado. Mas eu vou gostar daquilo que eu vi? Eu vou sentir, poxa, eu cresci, eu me tornei um ser melhor? Ou eu entrei e saí mais do mesmo? Essa imagem aqui eu coloquei para que a gente possa fazer uma reflexão. Olhando aqui nesse caminho, por onde que é mais fácil se a gente fosse atravessar? Por onde que é mais fácil? Pela terra ou pelas plantas ali? O que vocês acham? Pela terra, já está aberto, não é isso? É muito mais fácil a gente caminhar por ali. Essa situação acontece conosco também, com os nossos pensamentos. É muito mais fácil visitar, revisitar os mesmos pensamentos que a gente tem. É muito mais fácil do que eu abrir novos caminhos, novos hábitos. É muito mais fácil eu refazer as mesmas emoções, cultivar as mesmas emoções, porque já está aberto aqui, ó. É só eu trilhar. Enquanto que se eu for andar ali na vegetação, pode ter buraco, o relevo não é certinho, vai me exigir muito mais esforço, não é isso? Agora pensem o seguinte, nós somos seres espirituais vivendo essa existência. Quantas existências nós tivemos? Nós não sabemos. Podemos ser milenares. Centenas de vidas nós já tivemos. Se na mesma vida a gente costuma passar no mesmo trieiro, porque ele já está aberto, com esse automatismo que faz parte da vida, e a qual Emmanuel nos chama, nos convoca, acorda, saia desse automatismo. Como que nós estamos conduzindo nossa existência nessas centenas ou milhares de vidas que nós tivemos? Revisitando o mesmo caminho do orgulho, da arrogância, do egoísmo, da raiva. Esses mesmos caminhos, essas mesmas sinapses neuronais, essa mesma emoção, quantas vezes nós já revisitamos? Porque é muito mais fácil percorrer o caminho já percorrido. É muito mais desafiante para nós
abrirmos novos caminhos exige de nós, exige consciência, exige que a gente desperte, que a gente tenha conhecimento disso aqui. Fala, peraí, esse caminho aqui eu já percorri. Esse caminho vai me levar de novo para aquele mesmo lugar. E aqui nós temos nessa casa, a gente trabalha, eu sou trabalhadora da noite da quarta-feira, a gente trabalha com doenças graves. E a gente faz o tratamento apométrico, e muitas vezes o que a gente constata é algo que se eu fosse lá atrás, lá no início, eu falava, não é possível, não tem nada a ver, isso não é espiritual. Mas o que a gente constata que são padrões de comportamentos, raiva, ira, ódio, descontrole, arrogância. Alguém já ouviu falar disso? Alguém já teve algum comportamento disso na vida? A gente observa que esses padrões, a energia dele, percorrida por várias vidas, isso vem conosco e aí até trazer uma doença, um sintoma. Essa energia, nós somos seres energéticos. Então essa energia, ela vem conosco. E muitas vezes, Ramatiz, ele tem um conhecimento, ele passa isso no livro, esqueci agora qual que é o livro, mas ele fala a respeito do câncer, por exemplo, é lógico que a gente não pode generalizar, mas ele fala a respeito do câncer, que o câncer, na verdade, ele é uma bênção. Porque é aquela energia condensada desses caminhos que nós trilhamos há tantos anos, porque é muito mais fácil. Eu já conheço, eu já tenho esse padrão mental, energético, emocional comigo. E eu vou e trilho o mesmo caminho. Então, essa energia, ela verte para a carne, ela vem para a carne. Ela é expurgada aqui. E às vezes isso incomoda. É difícil às vezes da gente olhar para aquela doença e perceber aquilo como uma bênção para o nosso espírito. Porque ela traz toda uma condição para nós aqui, nesse momento. Mas isso é fruto desses caminhos que nós percorremos. E nós temos a possibilidade de, com a consciência e com os chamados que esses nossos espíritos, amigos de luz, vêm nos convocando, acorda. Quem é você? Você não é essa ira, você tem comportamentos, momentos de ira. Trabalhe isso, coloque luz. Trilhe novos caminhos, novos percursos para você. Desenvolva a paciência, a resiliência, é devagarzinho mesmo. Porque faz muito tempo que você está trilhando isso, meu irmão. Há muitos anos que você está trilhando isso e a gente ainda tem a bênção, a benesse do esquecimento. A gente não lembra quem a gente foi e o que a gente fez. Mas nós temos reminiscências, nós trazemos isso conosco. Então, fica a reflexão. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade, quer dizer, do instinto, do acordar apenas, do automatismo, e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Eu vou me tornar hoje, só por agora, eu vou ser melhor. Isso é espiritualidade no meu dia a dia. Nesse momento eu vou escolher respirar e vou ter um outro comportamento aqui. Eu vou criar uma nova forma de me conectar a outra pessoa, de agir no meu dia a dia, de agir no meu ambiente, porque nada disso foi por acaso. Nada. Ninguém está aqui a passeio. Todos nós estamos conectados de alguma forma. E todos nós podemos aproveitar isso para o nosso crescimento. Ao invés de olhar como um karma, como uma dor, é meu karma, eu tenho que conviver com isso aqui, meu Deus. Nós espíritas temos um pouco disso. Mas é o meu destino, é meu karma fazer o quê? Eu vou pagar nessa vida porque depois um abraço. Não quero saber mais. Não se trata disso, dessa postura. Se trata da gente aproveitar
os nossos momentos, os nossos caminhos para criar ambientes melhores para nós mesmos, termos mais recursos para nós mesmos. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Olha ele alertando de novo. Não adianta você ficar só no ritualismo, você ir lá e falar, não, já fiz a caridade, já fui, já fiz oração. A oração ela foi sentida, eu senti. Mas se você não traz isso para o seu dia a dia, se isso apenas passa por você, mas não te transforma, se você não consegue colocar no seu dia a dia a mensagem do Cristo, de transformação, de você perceber que você é um ser de luz e que você pode ser luz aonde for. O tamanho que você consegue hoje, o tamanho que você está hoje, você está, nós estamos. E nós podemos nos transformar cada vez mais. O nosso mundo, em reforma, a gente tem uma coisa muito grande de olhar para as coisas negativas. O negativo, ele dá ibope. Ele dá notícia, ele vende, ele se propaga muito mais rápido. Então a gente fica muito focado em olhar para as nossas dificuldades, falando, nossa, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo, numa autopiedade, numa autocomiseração que não nos transforma, pelo contrário. A gente tira a nossa força e a gente se coloca no local de vítima das circunstâncias. Mas como que eu posso ser bom? Como que eu posso ser melhor diante disso aqui? Ninguém está te pedindo para ser um super-herói. Ninguém está te pedindo para ser o salvador da pátria. Mas é para você senhorear a si mesmo. Dentro de si, faça essa transformação. Comece de pouquinho em pouquinho. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo, como se isso fosse algo pesado. Sacudidos pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, ou seja, no automatismo da vida. Eu apenas eu reajo às circunstâncias da vida. Eu vivo no processo de reação. Eu não ajo. Eu não crio oportunidades luminosas para mim. Eu acho que a vida é uma sucessão de fatos que Deus mandou e eu tenho que seguir. E eu estou seguindo. Porque é a vida, é o destino fazer o quê? Dormentes e semi-mortos. Vejam bem, semi-mortos. Ou seja, um estado muito mais profundo de dormência. Eu esqueço quem eu sou, a minha capacidade. Nós somos criados à semelhança de Deus. Nós somos semideuses aqui. Nós temos a capacidade de criar, de transformar a nós mesmos ao nosso destino. Nós temos a capacidade de usar os recursos inerentes, aprendermos esses recursos e usarmos isso para nos transformarmos. Mas muitas vezes a gente fica lá, dormindo, até que se despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Esforço pessoal. Eu preciso ir ao encontro de Cristo. Eu preciso ir ao encontro da minha melhor versão. Eu preciso ir ao encontro de ser feliz. Ser feliz é uma construção, é uma decisão diária que requer responsabilidade. Muita responsabilidade, muito estudo. E essas lições que a espiritualidade nos deixa, que Cristo nos deixa, requer também o estudo. Porque à medida do que nós vamos avançando no estudo, nós vamos compreendendo ainda mais coisas que antes a gente não conseguia compreender. E a gente vai agregando isso internamente. E a gente vai podendo melhorar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E a gente vai cada vez melhorando o nosso padrão vibratório,
e ajudando o nosso corpo, deixando uma herança melhor para nós mesmos, para a gente não adoecer. Eu coloquei aqui, ficou um pouco embaçado, mas Fernando Pessoa fala sobre isso, o tempo de travessia. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que eu carrego desde a infância, desde lá de trás, nem sei de quando é, às vezes é passado de geração em geração e aquilo só me faz sentir pesado, me diminui, aquilo não me agrega, aquilo não me faz sentir melhor. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre nessa existência à margem de nós mesmos. Nós temos a oportunidade de fazer a travessia. Nós estamos vivos nessa carne. Nós estamos vivos no aqui e no agora. Nós estamos encarnados. Há centenas, milhares de irmãos que gostariam de encarnar agora para ter essa experiência, para desenvolver a melhor versão de cada um dentro do seu planejamento, cada um dentro do seu, daquilo que lhe é melhor. E nós estamos com essa oportunidade desafiante, sim, muito desafiante. Mas nós temos essas possibilidades. Mas a gente precisa jogar luz. A gente precisa fazer esse autoconhecimento, essas indagações. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? O que eu quero para a minha vida? Quem eu quero me tornar? Lá no final da minha vida, quem eu vou ser? Eu vou gostar? E eu trago para vocês esse livro, Prazer de Viver, da irmã Cidufo. Irmã Cidufo foi o espírito que auxiliou, foi uma das médiuns que auxiliou Allan Kardec na psicografia, quando ele começou a conversar com os espíritos. Ela era uma moça que era parente de Napoleão, quem assistiu o filme, e ela auxiliou, ela estava na questão do espiritismo, no início, no primórdio. E eu tirei um trecho, eu vou pedir licença para ler para vocês. É da lei divina o processo revelador da nossa individualidade, é maior do que nós. Queiramos ou não, a vida submersa no inconsciente, naquilo que está além de nós, é um constante clamor em direção à luz da perfeição. Nada pode, pois, permanecer eternamente encoberto, como pontua Jesus. Depois de passar alguns anos em hipnose cerebral, retomamos em plena infância o patrimônio das vidas anteriores, já na infância. Na juventude, fazemos os primeiros contatos com a sombra estruturada em vidas sucessivas. Lembra lá daquele caminho trilhado, duro, aquele chão bem batido, pisado? É o período das turbulências e instabilidades. E período também de muito hormônio, vem tudo junto. Muitas vezes, à custa de elevada dose de recalques diante de frustrações e desapontamentos, construímos a fortaleza defensiva do ego. Assim, o espírito, com raríssimas variações, entrega-se aos deveres da reencarnação, trazendo a alma oprimida por velhas bagagens morais de sua trajetória, que ele já está acostumado, e ele traz de novo para ver o que vai fazer com aquilo. E somente na metade da vida carnal, a criatura retoma de forma mais incisiva e amadurecida o contato com todas as suas pendências eternas. A meia-idade, que eles falam que é de 35, Jung fala que é de 35 aos 55 anos, estudada com atenção por Jung, constitui mais um ciclo revelador da vida mental. Para muitos, será a última estação de parada antes da morte, a fim de que os conteúdos do inconsciente possam sacudir as mais enraizadas crenças e concepções de existência. Sem dúvida, tal etapa da vida vem acompanhada de severas ameaças à nossa zona de conforto e segurança. Muitas vezes, muitos casamentos se encerram aqui, falências,
A pessoa fala, não tô gostando da vida que eu tenho, não me identifico com isso, quero recomeçar, quero mudar de área, quero mudar de profissão, quero mudar o meu trabalho. Uma doença acontece, a vida ela vem com toda a força dela, nos sacudir, nos tirar daquele automatismo. Tomar contato com os conteúdos velados da vida íntima é um desafio doloroso de desilusão. É o momento da ousadia que pede paciência para não tombar na irresponsabilidade, na gente sair tomando decisões no ímpeto. É o instante da coragem que vai solicitar o desapego da vida ideal, daquilo que eu imaginei, das expectativas que eu criei, daquilo que eu imaginei que era o certo, daquilo que eu coloquei que eu queria para a vida. E a vida ela é exímia em nos desapontar. Às vezes a gente traça o rumo e ela coloca outro para nós. Aquela do jeito que queríamos, para assumirmos a vida real, aquilo que é. E ela deixa o recado. Companheiros queridos, já iluminados com um conhecimento espiritual, assumiram para si mesmos o sublime compromisso de erguimento consciencial. Todavia, 2 rastros de descuido têm permeado as lições de muitos aprendizes nesse tema. O primeiro deles é a aceitação da dor como o único instrumento de redenção. Não é. Eu não preciso passar sempre, eu não preciso que a dor seja o meu maior motivador para eu evoluir. Neste, temos a crença derrotista, é um ato de desamor, é um relacionamento tóxico comigo mesmo. É quando eu não sei, eu não percebo a mim, eu deixo, é só na base da paulada, da pancada, que eu, tá bom, deixa eu ver qual que é a melhor situação aqui, é só na base da dor. O segundo é a nociva negação do dinamismo da nossa vida interior. Quando eu esqueço dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, eu acho que isso não importa. Há nele o medo do confronto, uma manifestação sutil da rebeldia em não aceitar quem somos. É um efeito do orgulho. É necessário um elevado discernimento para distinguir o ato responsável da fuga orgulhosa, da gente reconhecer que nós somos orgulhosos. Nós temos arrogância, nós temos a raiva, nós temos uma série de dificuldades ainda a serem elaboradas. O foco o foco do prazer de viver é este, a perda de quem achávamos que éramos perfeitos, seres de luz, que não precisávamos de mais nada. O falso eu e o encontro com o eu real, aquele que é possível, meu eu humano, que erra, mas que está em busca de crescimento no dia a dia. A busca da autenticidade, a identidade psicológica do ser. E terminando, a tormenta na vida espiritual, esse é um recado que ela traz para nós. Depois da morte, não tem raízes apenas nas ações que são registradas nos sagrados fóruns da consciência. Não é só o que a nossa consciência traz, mas igualmente na sensação infeliz de vazio, em razão de não termos feito o que já tínhamos condições de fazer. O bem que eu não fiz, aquilo que eu me omiti, o crescimento que eu não fiz, eu podia ter sido e eu não fiz, o desenvolvimento que eu não fiz, de descobrirmos o que já estamos prontos para descobrir e de sondar o lado oculto de nós mesmos que inevitavelmente há de ser revelado algum dia. Coragem. O Pai não permitirá que carreguemos fardos mais pesados do que podemos suportar. Essa é uma lei. E eu convido a todos para que nós possamos olhar para essa imagem amorosa, essa luz na escuridão dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas dores, para que a gente reconheça o nosso lado luminoso, que a gente possa ser luz e iluminar o nosso caminho, a nossa vida, o nosso propósito.
Convido a todos para sentirmos a presença do Cristo ao nosso lado, para a gente dar um abraço amoroso, carinhoso e sentir toda essa energia vindo até nós. Que possamos estender essa energia aos nossos lares, ao local onde a gente trabalha, onde a gente transita, as pessoas que nós gostamos e aquelas que a gente não gosta tanto. Que a gente possa irradiar, que a gente possa propagar essa luz, esse amor do Cristo. Aceitar o convite de nós caminharmos para a nossa melhor versão. E eu convido a todos para que nós possamos envolver o nosso planeta, que está em reforma. Vamos envolvê-lo numa luz cor-de-rosa, a cor do amor. Uma luz azul da paz, da tranquilidade, da serenidade, indo para cada pedacinho do nosso planeta, cada irmão, encarnado e desencarnado. Atuando, acalmando, trabalhando, trazendo a cura espiritual, física, emocional, psíquica, tudo aquilo que é necessário. E vamos receber. Vamos sentir que nós fazemos parte desse ciclo amoroso e de muita cura. Que possamos estender essa energia durante toda a semana, que durante o nosso sono de hoje possamos ficar receptivos a tratamento, a lição dos nossos amigos de luz, a companhia deles, e que possamos estender as inspirações, o nosso melhor no nosso dia a dia. Que a gente possa fazer dessa nossa vida a nossa melhor versão e que possamos ser felizes e levarmos isso para a nossa existência enquanto espíritos. Uma boa semana a todos, que nosso Mestre Jesus abençoe a cada um de nós. Que assim seja.